João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui a gente vê uma relação de amor que tem reciprocidade, né? É um amor recíproco. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui a gente está falando de uma relação que é uma via de mão dupla, né? Ida e volta. Já passou por uma situação onde você vai, cumprimenta uma pessoa, né? Você chega todo emocionado lá, ô fulano, Felipe, você está aqui, está de férias? Fala, senhor, como é que você está, Felipe, tudo bom? E aí ele vai, te cumprimenta, né? Te dá um abraço, né? Conversa, como é que foi o período e tal. Agora, quando você chega para o Alexander, por exemplo, ô Alexander, boa noite. Ele fala assim, o que tem de bom? O louvor hoje foi uma porcaria e o dia não começou bem não. Então aquilo é um balde de água fria na cabeça da gente, né? Então tem que ser uma via de mão dupla, né? Quando você vai lá na reta da UFV, vai correr, aí você passa, está voltando para cá, você passa na casa de um amigo seu e fala, ô fulano, dá um copo d'água aí, cara, estou morto de sede. E o cara vai e te dá aquele copo d'água, sacia a sua sede, né? Ele quer alguma coisa em troca? Não. E sim, sim e não. Por quê? Se fosse esse fulano que deu esse copo de água, se ele tivesse no seu lugar, se ele que tivesse ido correr, ele também gostaria que você, né, ou que outra pessoa o recebesse com esse amor, né, dando esse copo d'água e assim por diante. Isso faz muita diferença, né? Às vezes você está passando na rua, tem uma pessoa necessitada, um colega seu, seja desviado, ou está passando por algum problema, e um simples aperto de mão, aquilo muda o dia completamente da pessoa. Amém? E falando só um pouquinho entre relacionamento entre homem e mulher, entre relacionamento conjugal, para a gente entrar também nesse contexto, como que acontece um namoro que leva a um casamento e aí surge o amor, né? Não necessariamente nessa ordem, né? O amor tem que estar desde o namoro, desde o conhecer. Mas para surgir essa relação, primeiro você tem que conhecer a pessoa, né? Hoje a gente está quase que num Point Jovem 2 aqui, né? A segunda versão, né? O segundo tempo. Ontem foi o primeiro, hoje é o segundo, né? Muitos casais estão para o encontro. Mas acontece mais ou menos assim, ó. Primeiro você conhece a pessoa, seja no culto de jovem, seja na faculdade, seja no trabalho, onde for. E aí, depois daquele conhecer, vem o quê? Vem aquela paquera gospel, né? Você vai, adiciona a pessoa no Facebook, pega o WhatsApp, começa a conversar. Depois, no final do culto, né, de jovem, você sai para conversar mais com o pessoal, saber do que aquela pessoa gosta, e ela saber também do que você gosta, ver, né, se o santo vai bater, né? E assim, depois você começa a namorar, vai lá na casa, né, dos pais da moça, pede a mão dela em namoro. Não é assim, igreja, que a gente faz? É, né? E aí, o que acontece? Começa a ter aquele relacionamento. E quando o tempo vai passando, e você vê que o chulé da pessoa já não te incomoda tanto, né? Você vê que o mau hálito dela é suportável, você vê que às vezes os gostos dela se sobrepõem aos seus. Às vezes você deixa de ver o jogo do Galo e vai ver, sei lá, um filme de romance que está passando na televisão, né? Sem preconceito, tá? A mulher também gosta de futebol. Mas aí a manifestação do amor começa a ficar explícita. Então você vê, pô, dá para casar com essa pessoa, né? Dá para viver o resto da vida do lado dela. E assim espera-se, né, que isso aconteça. Agora, em relação a Jesus, ao encontro de Jesus com o homem, em relação ao encontro de Deus com o homem, não foi muito diferente, não. O primeiro passo para surgir esse amor foi o conhecer, o saber da existência. Então, lá em João, capítulo 1, 43, a gente vai ver um pouquinho disso. Abre comigo, João, capítulo 1, verso 43 em diante. Essa é uma das histórias reais sobre quem amou quem primeiro e como que começou essa relação, né? Aqui a gente vai ver então falando um pouco sobre Filipe e Natanael. No versículo 43 fala assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia
e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há falsidade. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então foi mais ou menos assim. Jesus partiu para Galiléia, encontrou Filipe e falou: siga-me os bons, né? Segue-me. E aí Filipe foi, encontrou Natanael e falou com ele: ó, você não sabe da maior. Nós encontramos aquele que as leis de Moisés já falavam, né? Aqueles que os profetas já se referiam. E aí Natanael fala assim: quem? Aquele Jesus de Nazaré? E Filipe fala: é o próprio. Aí Natanael pensa: e por acaso pode vir alguma coisa que preste, alguma coisa de bom de Nazaré? Aí Filipe fala com ele: vai lá e vê, tira suas próprias conclusões. E quando os dois estavam indo, né, Natanael estava indo em direção a Jesus, Jesus bate o olho nele e fala assim: eis aí um israelita em quem não há falsidade. Natanael fala assim: da onde você me conhece, cara? E aí acho que Jesus pensa assim: bobinho, né, tolinho, não sabe de nada, né, inocente. Natanael, antes mesmo de Filipe te encontrar, eu já tinha te visto debaixo daquela figueira. Então, se você quiser bater um pique-esconde comigo aqui para descontrair, pode saber que você já começa perdendo, porque eu sempre vou encontrar a outra pessoa primeiro. E assim começa a relação de amor, tá certo? E conosco não foi muito diferente, né? Isso também já aconteceu com a gente um dia. Quem aqui já viu a avó pela greta, já viu a morte gritando na cara assim e indo embora porque não era a hora ainda? Alguém já passou por isso? Amém? Várias pessoas, né? Eu também já passei por isso. Já fui fazer um trabalho no Triângulo Mineiro, já dormi no volante, quase morri, né? Na hora que eu comecei a sentir o carro passando em cima do olho de gato, aí que eu acordei e ali eu vi o cuidado de Deus, né? Já fui atropelado por moto, quase, né? Atropelado por moto. Uma vez, na minha cidade, tinha uma criança. As crianças hoje são perigosas também, viu, igreja? Tem que tomar cuidado com as crianças. Uma criança de uns 4, 5 anos, passando acelerado de velotrol assim, eu quase fui atropelado também. Então, a gente tem que ter certo cuidado com isso. Filme, quem aqui gosta de filme? Se eu te falar que cada um de nós vive um filme a cada dia, vocês vão concordar. Quer ver por quê? Tem mais ou menos uns 2 meses que, lá na faculdade, no meu trabalho, eu abri a janela assim, da sala onde eu fico, e aí eu vi a polícia civil fazendo uma operação antidroga, né? Antitráfico. E aí, lá em cima, no morro, lá de cima, eu vi aqueles policiais com uma escopeta de todo tamanho, e aí, de repente, o tiro cruzado começou a comer, o pau começou a quebrar ali, pá, pá. E aí eu vi gente, né, o suposto bandido, descendo o morro, né, rolando mesmo, dando tiro para cima, e funcionário correndo para um lado, correndo para o outro. Aí, naquele momento, eu pensei assim: cara, a gente passa por isso todos os dias. Aquele, queira ou não, é o meu ambiente de trabalho, né? E isso nada mais é do que um filme de Hollywood. Aquele dia eu me senti em Hollywood vendo aquela produção ao vivo. E aí eu fiquei pensando, né? Como que o mundo espiritual age em cima disso? Às vezes está tudo tão tranquilinho, né? Às vezes a gente vem aqui para a igreja, culto de domingo, recebe, vai embora, passa a semana, e a gente nem atenta para isso, né? Que é o mundo espiritual. Às vezes é anjo metendo a espada de fogo na carcunda do capiroto e o bicho todo com as garras lá, doido para contra-atacar, e às vezes existe um Deus que não permite que um vença sobre o outro. Agora, claro que isso também depende do nosso querer e das nossas atitudes, né? Imagina de forma didática,
pega um conjunto enorme de anjo de um lado, numa gincana, puxando um cabo de aço e um conjunto de demônio do outro. Quem que vai puxar essa corda mais para um lado que para o outro? Eu lembro muito bem da Luciene falando. É aquele que a gente alimenta, aquele que a gente dá uma moral. Se você mantém, né, a sua vida em santidade, em oração, buscando a Deus, em consagração, você está dando um apoio moral para os anjos. Agora, se você dá uma brecha, dependendo desse tipo de brecha, ele pode ser definitivo para os demônios ganharem aquela pequena luta que acontece, aquela pequena gincana. Então é mais ou menos assim. E então nós somos os personagens principais nesses filmes que cada um de nós vive. E aí você pode perguntar assim, mas você está se colocando, você está colocando um homem como personagem principal nessa história, e onde que Deus entra nisso? Sim, você e eu somos os personagens principais dos nossos próprios filmes, nos nossos filmes particulares. Agora, onde que Deus entra? Deus nada mais nada menos do que o roteirista, o diretor desse filme. Depois que a gente passa por tudo isso, depois que eu passei por tudo isso, que eu fiz um pequeno banco de dados de tudo que eu já passei, de todos os apertos que eu já passei, vendo a vovó pela Greta, eu consegui ver Deus falando assim, sabe no dia que você subiu pelo acostamento? Eu estava ali te cuidando. Sabe o dia do acidente com a moto? Eu estava ali te cuidando. Sabe o dia do filme? Eu estava só redigindo aquele roteiro e dirigindo o filme. Agora, outro dia até falei com Augusto. Augusto, esse trânsito de Viçosa está uma beleza, né? Uma benção. Eu falei com ele, Augusto, cada dia eu me sinto mais protegido por Deus. Que eu ando de moto e eu quase sofro ou causo um acidente de moto todo dia. Então, eu consigo ver o cuidado de Deus. Eu acredito que a igreja também consiga. E se a humanidade, igreja, tivesse uma pequena noção disso, tivesse uma pequena noção desse cuidado de Deus conosco, eu te garanto que a taxa de suicídio reduziria drasticamente, que a taxa de depressão, o índice de depressão no mundo, principalmente na Europa, reduziria. Porque a depressão nada mais é do que a falta de Deus. Pode vir tese, dissertação, o que for para falar o contrário, que a gente consegue provar por A mais B que a depressão é uma falta de Deus na alma, né, na vida da pessoa. E você pode falar assim, mas eu conheço muito crente que está lá na igreja e tem depressão. Eu volto à afirmativa. Você conhece, né, e a pergunta, você conhece muito crente ou muita gente que tem cadeira cativa e não vive um evangelho de verdade? Porque o Deus que eu conheço, que prega, né, Jesus que pregou esse evangelho, ele tem total poder para curar todo tipo de depressão. O índice de homicídio também reduziria, né, porque as pessoas começariam a ter noção do valor que uma vida tem. E só a título de exemplo, dado fresquinho da OMS, a taxa de suicídio no mundo hoje é que a cada ano 1 milhão, pasmem, 1 milhão de pessoas suicidam por ano. Ou seja, isso mais ou menos é um suicídio a cada 40 segundos. Enquanto nós estamos aqui louvando, né, adorando a Deus, várias pessoas já suicidaram hoje, em média. E a gente vê uma confirmação disso, né? Ou melhor, Rodolfo Abrantes, ex-Raimundo, já vinha confirmando isso em todas as pregações dele. Ele sempre fala alguma coisa disso, sobre o que é religião e o que é aquilo que nós praticamos aqui hoje. Às vezes, né, o pessoal lá fora vê você todo dia, né, vem para a igreja, oração às 7 da manhã, chega domingo, primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana eu quero descansar, cara. O que eu vou fazer na igreja? Né? Eu posso ir na igreja no sábado, já fui no culto de jovens ontem, está de bom tamanho. Uma vez por semana está de bom tamanho. Sem falar que de vez em quando eu posso ir no Tadel, posso ir na reunião de oração, posso ir no vigilhão às sextas. Mas Rodolfo ele vem falar o seguinte, não é uma questão de religião. Eu já participei, né, já fui membro de igreja, onde isso não era na escola dominical, era no culto mesmo. Era pregado assim, se você não chegar às 7h30, o horário que o culto começa, pode ir embora, não precisa nem vir para a igreja, porque o anjo do Senhor já passou
e você perdeu sua bênção. Você vai ficar ali na igreja perdendo o seu tempo, porque aquilo que Deus tinha para você já passou. Então, crente tem que ter pontualidade. Eu também concordo que crente tem que ter pontualidade, né? Tem que estar acima de qualquer coisa, né? Das grandes atribuições, né? Das grandes características que um evangelho tem que ter é compromisso. Mas isso é outra conversa. Então, Rodolfo, ele fala que a nossa relação aqui, ela não é de religião. Ela é, muito pelo contrário, ela é simplesmente um relacionamento com Deus, né? Então, aqui a gente começa a falar um pouco de cruz. Um relacionamento entre Deus e o homem e aquilo que Ele quer que nós passemos, aquilo que a gente recebe, que a gente passe adiante. Amém? Amém. E isso gerava uma certa confusão no passado, né? Os fariseus sempre falavam para os judeus da época, vocês estão achando que vocês vão encontrar Deus lá no céu? Vocês estão achando que a eternidade é para vocês? Não é não. Vocês são pecadores, não são? Vocês dizimam? Vocês dizimam? Nós dizimamos, os fariseus falam, nós dizimamos. Nós estamos com uma vida em santidade e nós temos direito àquilo lá, à eternidade, que Deus preparou, que Jesus já vinha falando. Só que eles não contavam, né, quando Jesus chegou na terra, eles não contavam que a mensagem de Jesus seria um pouco mais forte que isso. Jesus não veio apresentar Deus como um acusador, como um Deus mau, que daria eternidade para quem não pecasse, para quem fosse um pleno santo aqui na terra. Mas Jesus veio apresentar aos judeus um Deus como um pai, uma figura paterna que ia muito além do Todo-Poderoso, que se você pecar, Ele vai te castigar e vai te jogar no inferno. Então, por isso, os fariseus olhavam para Jesus com uma visão totalmente diferente. Quem que é esse cara que vem blasfemar aqui na nossa terra? Agora, imagina só. Vamos falar não de um Deus como um homem, imagina um pai e um filho, carne e osso. Imagina uma família constituída por pai, mãe e dois filhos, está de bom tamanho. E essa família é muito rica, essa família tem boas condições, e num belo dia vai ser, né, é o aniversário da mãe. E aí o pai compra um presente muito bacana, né? A mãe sempre gostou daqueles enfeites, né, de vidro, todo colorido, ele vai dar aquele presente, e aí, uma bela tarde, deu o presente de manhã, logo à tarde, o filho, um dos filhos vai, joga a bola na sala e pá, dá uma bolada naquele presente, né, naquele enfeite. Como é que o pai vai reagir? Como é que um pai reagiria? O pai vai chegar assim, filho mau, por conta do que você fez. Eu estou te deserdando, você não tem direito a mais nada que eu conquistei, nada do que é meu. Você vai ter que trabalhar com o suor do seu rosto. Se você não trabalhar, você vai morar debaixo da ponte, bacana. Vocês conseguem imaginar um pai assim? Eu não consigo, não. Eu consigo imaginar que existem consequências, né? Para aquilo que a gente faz, para aquilo que o filho fez, existe consequência, né? Eu poderia pisar naquele vidro, poderia machucar, mas ao mesmo tempo eu consigo ver o pai chegando e falando assim, filho, não era para você jogar bola aqui, né? A gente já conversou, dentro de casa não é lugar de jogar bola. Mas aí o pai pensa, eu não vou punir o meu filho por conta disso, né? Qualquer um, eu poderia esbarrar nesse enfeite, jogar ele no chão e quebrou. Quebrou, vamos lá e compra outro, tem condições para isso. Imagina o pai falando, não faz isso mais, tá, filho? Você não vai fazer mais, não? Não, pai, eu não vou mais, não. E aí, perdoa aquele menino, e o menino vai para o quarto. Aí, quando ele chega lá no quarto, ele vê que o irmão acabou de quebrar, sem querer também, o brinquedo que ele mais gostava. E aí ele pensa assim, a gente não está falando mais entre pai e filho, a gente está falando entre irmãos. O menino pensa assim, nossa, agora eu estou numa sinuca de bico, né? Acabei de fazer uma arte em casa e meu irmão retribuiu também. Só que eu acabei de ser perdoado pelo meu pai. Então, quem disse que eu tenho o direito de negar o perdão para o meu irmão? Isso se chama cruz, né? O sentido por trás da cruz. Da mesma forma que a gente recebe um amor, quem disse que a gente tem direito de negar esse amor ao nosso próximo? Amém? Quer ver uma outra forma da gente praticar, da gente ver isso na prática?
Imagina fim de culto de domingo. Acaba o culto aqui e o Espírito Santo te incomoda, você fala assim, acho que eu vou fazer uma visita para fulano, né? Está nos motivos de orações lá, que fulano está no hospital, congregou tanto tempo com a gente na igreja, ou ainda que seja um desconhecido, só de falar aqui, o Espírito Santo te incomodou, eu vou lá fazer uma visita para o cara. Ou então, você sabe de alguma pessoa que já não está na igreja, né, que já participou com a gente aqui, ou desconhecido mesmo, e vai fazer uma visita, né, vai orar por essa pessoa, e de repente você começa a ver um agir através daquilo ali. Imagina também, tem muito jovem aqui, né? Vamos dar uma moralzinha para os jovens, né? Imagina que você está indo para casa, né? A família está indo para casa, e aí, quantos são de fora aqui? Quantos jovens não moram em Viçosa? Estão de fora, 1, 2, 3, tem uma galerinha. Eu não sou de Viçosa. Isso fez muita diferença na época. Imagina você está indo para casa e você vê um desses jovens, resolve abraçar esse jovem e fala, ô fulano, vamos jantar lá em casa hoje? Então vamos sair para comer uma pizza? Não precisa ser de noite não, pode ser durante o dia também. Liga lá, ô Arthur, vem aqui para casa hoje, nós vamos fazer uma gororoba aqui, é domingo e o que 3 come, 4 come também, pode vir. E aí chega lá, aquela gororoba é aquele banquete, né? E aí ele se sente abençoado por aquela família. Isso é agir do Espírito Santo. E são coisas simples, igreja. A gente acha isso tão simples, mas faz uma diferença enorme na vida da gente. Fez muita diferença na minha vida. Eu tenho certeza que faz diferença em todo mundo que experimenta isso. Às vezes a gente vem de fora, tendo condições ou não tendo. Estudante eu já fui, eu sei, né? Final de semana, às vezes você mora longe do RU, você não tem muito costume de comer em casa e vai no miojão mesmo, né? Pior que o miojo está caro hoje também, né? Então está subindo o padrão. Mas uma simples atitude dessa, uma família que te abraça, você consegue ver o Espírito Santo através daquela família, você consegue ver o amor que aquela família recebeu e está passando. Quem conhece a Angélica aqui? Angélica, mãe de Renata, sogra de Jonas. Eu já passei muito por isso com a Angélica, né? Teve uma vez, eu nunca esqueço disso, teve uma vez que estava tendo um churrasco na casa de Carol, no caso do Toninho, né? Da Maria Rita, e o churrasco dos jovens. Então, onde tem jovens e tem Angélica, pode saber que o assunto namoro vai ser tocado. E aí estava o Daniel Ribeiro, né? Quem lembra do Daniel? Era da República dos Garbosos, até defendeu o mestrado, foi embora. E eu lembro direitinho. A Angélica chegou para o Daniel e falou assim, ô Daniel, nós estamos precisando arrumar uma namorada para você, hein? Vamos arrumar uma namorada para você. E aí lá de trás eu escutei, né? E eu levei na brincadeira também. Opa, arruma para mim também que eu quero, eu também sou filho de Deus, né? E aí ela gostou daquilo, ela riu daquilo de graça, e ali começou uma amizade do nada. Eu cheguei tímido na igreja, né? Com quem eu conhecia a pessoa, né, fazia amizade e perdia a timidez, mas até então sempre fui muito tímido para isso. E naquele dia surgiu aquela amizade, passaram alguns anos, tive alguns problemas aqui na graduação também, ela me abraçou, ela foi atrás de mim, e aí, Clínico, como é que está? O que está acontecendo? Né? Como é que está lá na faculdade? Então, a gente vê que Deus usa as pessoas, né? Deus enche a botija daquelas pessoas e elas conseguem, elas sabem passar muito bem esse amor ao próximo. Amém, igreja? Quem está entendendo? Agora, vamos pensar em um objeto. Se eu fosse atribuir um objeto para a igreja, né? Fosse falar que o Alexandre, o Vitor, o Hugo é um objeto, eu falaria que cada um de nós seríamos um carro. Onde esse carro precisa de manutenção, não precisa? Precisa de combustível, precisa de óleo para lubrificar o motor, para rodar. E como que acontece a troca do óleo desse carro? Tem duas formas, né? Duas necessidades de você trocar esse óleo. A primeira delas já vem lá no manual. Então, quando você vence uma determinada quilometragem, você precisa fazer o quê? Trocar o óleo já está baixo, você vai e troca, renova aquele óleo. Então, isso pode ser muito bem, por exemplo, o culto de domingo. Vamos pegar o culto de domingo só porque é o primeiro dia da semana. Ao contrário de muita gente que acha que é segunda, né? Então, no domingo, você vem para a igreja e enche o seu tanque.
Então você vai trocar o óleo caso você rode aquela específica quilometragem. Agora, uma outra forma de trocar o óleo também é por quê? Se o tempo, se a validade daquele óleo vencer. Então, geralmente vem lá no manual, né? Trocar o óleo a cada 1.000 quilômetros ou de 6 em 6 meses, em um ano. Porque o óleo vai perdendo aquela característica dele, aquela viscosidade e aquela qualidade que ele tem, né? Então, você precisa ir lá na oficina, ou você mesmo vai, abre a torneirinha lá do tanque e troca aquele óleo. Agora, qual é o tipo de situação que Deus quer do nosso carro? O que Ele quer fazer com a gente? Ele quer que a gente troque o óleo porque venceu a validade ou porque nós rodamos muito com aquele carro? Porque a gente rodou. O que seria isso? Você trocar o óleo do seu carro porque você rodou bastante, você andou bastante com aquele carro, espiritualmente falando. Seria isso, seria você recebendo esse óleo na forma de amor, na forma de cruz, e você passando isso adiante. É a sua visita da semana, é a sua pregação da semana, né? É você ir evangelizar. Às vezes você viu um bêbado caído na rua, você foi lá, comprou uma água para ele que seja, você foi lá e falou, Jesus te ama, tá? E se você quiser mudar de vida, está aqui meu telefone. Tem muita gente que tem condição, né? Está aqui meu telefone, me procura, a gente vai dar um jeito. Ou às vezes a pessoa está desempregada, você lá faz isso pela pessoa também. E isso é forma de você gastar esse óleo. Por que essa é a melhor forma? Primeiro, que você está fazendo aquilo que Deus mandou fazer, é um mandamento. Amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é amar ao nosso próximo. E é muito melhor do que você passar a semana toda sem ter feito nada por Deus, sem ter feito nada pelo seu próximo e chegar no outro domingo, vencer a semana, você vai lá e joga aquele óleo sem qualidade mais e coloca um novo. E aí passa outra semana e você fez a mesma coisa, ficou o óleo parado lá. Isso é perda de tempo. E perda de dinheiro para o seu carro também, né? No caso. Agora, isso é cruz. Recebe e passa, recebe e passa. Deus, acabou meu óleo, eu quero mais. Manda aí e vou passar de novo. É a melhor forma da gente gastar esse óleo. Lá em João 3,16, fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui a gente consegue ver muito expressa essa relação de cruz, falando de uma divindade e de um nada, que é você que sou eu. Né? A gente não está falando de uma relação de um Deus, né, de um amor entre um Deus e outro Deus, tanto que não existe. Nós estamos falando de uma relação entre o Todo-Poderoso, que é uma divindade, e você e eu. Carne e osso. Não tem poder nenhum se esse poder não vier de Deus, não vier de Jesus. Então isso é muito interessante, né? A gente consegue ver a magnitude desse amor por nós. Lá em Números 23, 19, fala o seguinte, fala que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. E se esse Deus falou um dia nesse tão grande amor por nós, será que Deus pode, né? Será que já passou alguma vez pela cabeça de Deus em voltar atrás, retirar esse amor por nós? A própria palavra diz que não. Né? Lá na grande corrida da vida, quando você era aquele mísero espermatozoide ali, correndo, né, de um lado para o outro, falando, eu vou chegar, Deus já olhou para você assim e falou assim, fulano, vem para fora que hoje é dia, hoje é seu dia. E nisso a gente vê esse amor manifesto por Deus. Tem uma letra de uma música que também tem esse título, Quem Disse que o amor pode acabar, de uma banda cristã na época. Hoje eu já não sei falar se é cristão ou não, mas isso não importa, não é o caso. Fala assim, eu não entendi porque nunca consegui te responder, se tudo o que eu queria era você. Não sei o que dizer, eu não percebi que a razão era maior e adormeci. No momento mais difícil, te perdi, mas nunca desisti. E por final vem assim, quem disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? E muitos de nós já passamos por esse contexto aqui. Às vezes, a pessoa
vai para a igreja, né, por alguma indicação, algum amigo chama, só que tem muita coisa prendendo aquela pessoa lá atrás e ela nunca se dispôs a ter aquele verdadeiro contato e largar tudo para trás, né? E aí ela vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, né? E ela pode chegar e falar assim, ó, Deus, eu estou tentando, eu já fui no encontro, mas depois eu dei mais valor a outras coisas lá fora do que no encontro, e eu sei que o Senhor me ama, né? Mas, sei lá, acho que isso tem um certo limite. Então, eu prefiro evitar, eu vou ficar na minha, porque eu não sou digno de receber esse amor, né? Quem está lá na igreja, quem vai aos cultos todo domingo, é digno, eu não sou não. Quando a gente sabe que não é bem assim, né? A própria palavra fala que o amor de Deus, ele é incondicional. E aí, no final, a música fala assim, ó, quem disse que o amor pode acabar? Deus vem falando, ô, bonitão, deixa eu te falar o seguinte, quem foi que te disse que o meu amor por você, algum dia na história da humanidade, acabou pelos seus antepassados e vai acabar por você? O meu amor não volta atrás. Eu te conheci primeiro, eu te escolhi. Quando você nasceu, eu já tinha te escolhido, eu já tinha te amado. Então, não importa o que você faça, o meu amor por você, ele não muda. Ele é incondicional. E isso é muito grandioso, né? Isso é muito impactante. Agora, uma outra coisa que eu queria falar, para a gente encerrar, é sobre uma forma também muito nobre de nós abençoarmos as outras pessoas, nós abençoarmos ao nosso próximo, né? A gente recebeu esse amor de Deus, agora, como que a gente pode passar? Qual é um tipo de atitude que a gente pode ter para passar esse amor? E ela vale demais, chama-se oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Quem já teve experiência com oração aqui? Só para saber. Não precisa nem perguntar, né? A oração liberta, a oração restaura, a oração cura. A oração, ela vai ser o motor do seu carro. Você vai ali, você vai receber o Espírito Santo, você vai receber aquela unção para lubrificar esse motor e rodar. Agora, sem oração, o carrinho não anda não. Pode até conseguir andar, mas pode saber que não vai muito longe, né? Vai ser aquele empurrão ali, vai juntar 4, 5 pessoas atrás, empurrar o carro, mas ele não vai chegar muito longe. Tá certo? Martinho Lutero já dizia, né? A minha vida é tão corrida que eu não posso começar essa correria todo dia sem gastar um bom tempo em oração. Então, às vezes, a gente acha que o processo é contrário, né? Poxa, eu estava só estudando e a faculdade estava apertada, mas eu ainda tinha um tempinho para orar. Depois que eu comecei a trabalhar, a coisa ficou complicada. Estou trabalhando tanto que eu não tenho tempo nem de ganhar dinheiro. Então, se não está tendo tempo de ganhar dinheiro, também não estou tendo tempo nem de orar. Eu já propus, toda manhã, 6 horas da manhã, antes de levantar para tomar um banho e trabalhar, eu vou orar. E aí a pessoa coloca aquele propósito. Aí no dia anterior ela trabalhou demais, que ela não teve tempo nem de orar durante o dia, não orou agradecendo o alimento, não orou para dormir sequer. E aí, no outro dia também, ela fala assim, nossa, essa cama está tão gostosa, eu trabalhei demais ontem, estou cansado. E aí, coloca mais o alarme lá, né, mais 10 minutos, na hora que ela vê, já passou meia hora, ela sai atrasada, disparada do trabalho. Ou seja, já não orou de manhã. E aí, o dia posterior, ele é mais corrido que o anterior, e a pessoa passa menos tempo ainda em oração, né? Ela não consegue tirar um tempinho devocional. E aí, tem uma pastora muito famosa, a pastora Anita, que ela fala assim, ó, se você não orar, prepara. Porque pode saber que a coisa vai ficar feia do seu lado. Vocês conhecem essa pastora, né? Agora, contar só um pequeno testemunho que eu tenho em relação à oração, para a gente fechar. Minha irmã é mais velha que eu, um pouquinho mais velha que eu, e ela já ficou desempregada 2 vezes nesse tempo que eu tenho de Viçosa, e eu fui e orei, né? Deus, abençoa, providencia um emprego para ela, né? Porque ninguém merece, né? Você ter que voltar para a casa dos pais, não conseguir um emprego, voltar a ser dependente dos pais, depois que você já fez a sua vida, né? E uma coisa que eu aprendi, igreja, é que a nossa oração, ela tem que ter sinceridade.
Uma coisa que Deus abomina, que na hora que chega lá em cima, tocando, né, a campainha de Deus, ele fala assim: essa aí não vou atender não. É oração com hipocrisia. Muitas vezes você acaba de pecar, você vacila, o Espírito Santo te incomoda, você vai lá e fala assim: Deus, ajoelha no seu quarto, Deus, me perdoa, porque acabei de vacilar aqui, eu sei que isso é pecado, foi consciente, ou às vezes até inconsciente, mas me perdoa. Aí vai, Deus perdoa. Aí passa meia hora, o desgraçado está lá, praticando a mesma coisa, está pecando, caindo no mesmo pecado de novo. E ele volta: Deus, me perdoa só mais essa vez, não vou fazer mais não. Passa um dia no máximo, cai de novo. Ou seja, isso é oração de hipócrita. Agora, quando a sua oração ela tem sinceridade, aí a coisa fica diferente. Na hora que Deus vê aquela carta chegando lá, oração sincera, ele levanta do trono, vê o nome e fala assim: tamo junto, cara, gostei da sua oração, eu vou ver o que eu posso fazer. E nesse contexto da minha irmã, né, minha mãe ligava, falava: a coisa tá um pouco difícil aqui, sua irmã não está conseguindo nada. E aí eu fui orar, falei: Deus, aí entrou a sinceridade, né, Deus, só sabe o quão chata a minha irmã fica quando ela está em casa, está desempregada. Se tem uma coisa que quer testar a paciência da pessoa, é isso aqui, você enfiar a mão no bolso e não ter nada. Você depender de outra pessoa, depender de pai e mãe para sobreviver. Então, só sabe a situação dela, Deus. A minha mãe já não está aguentando. Meu pai, tem dia que ele fica o dia inteiro dentro de casa para não ter que escutar choramingo. Dá uma saída para minha irmã, abençoa a minha irmã, né? E aí, um pouquinho desse tamanho é uma certa brincadeira, tá? É bom a gente jogar uma pimentinha, né? Mas, o que aconteceu? Passou alguns dias, minha irmã já estava com o emprego na mão. E eu agradeci demais a Deus, porque eu expus para ele aquilo que estava acontecendo. Um amigão meu também precisava casar, né? O cara já tinha uns 3, 4 anos namorando e estava faltando mais uma vez o bendito do dinheiro, né? Às vezes a pessoa, a família não tem tantas condições de ajudar e o cara tem que começar o pequeno império dele, né? A pequena casa abençoada dele do nada. E aí, mais uma vez, eu via aquele cara passando uns apertos, né? Uns apudos. Você olhava para o cara na rua assim e estava com cachorro, matando cachorro a grito. Eu falei: Deus, ajuda esse cara, né? Vamos orar, vamos ver o que dá para ser feito, né? O cara quer casar, ele colocou diante do Senhor uma coisa que é verdadeira diante do Senhor. Casamento não é bênção, não é de Deus? Então, ele está querendo, ele não está pecando, ele não está indo contra a sua vontade. O cara quer casar, coitado, não entendeu o lugar dele, né? Vamos entender a posição dele. E aí o que aconteceu? Naquele mesmo mês, chegou um convite de casamento para mim lá em casa. Adivinha de quem que era? Do matador de cachorro. Mas ele foi abençoado. Minha mãe também, para terminar, estou acabando. Minha mãe um dia fez uma cirurgia de vesícula. E o pós-operatório de vesícula é chato, né? Então, ela sentia muita dor com aquilo, fez a cirurgia. E no pós-operatório, eu estava na minha casa um dia, na casa dos meus pais. E de madrugada eu vejo a luz acesa e fui ver o que estava acontecendo, né? Não é todo mundo que gosta de dormir com a luz acesa, concorda? E aí, eu fui ver o que estava acontecendo e a mulher estava lá, gemendo de dor. E aí, com aquilo eu pensei: gente, que crente que nós somos, né? A gente às vezes vê tanta coisa acontecendo do nosso lado e a gente não faz nada, a gente não levanta a mão, a gente não passa adiante esse amor, esse poder, essa autoridade que a gente recebeu no nome de Jesus, mas hoje eu vou fazer diferente. E fui lá, orei com ela, é claro que eu não falei perto dela, né? Mas eu pensei: Deus, é final de semana, eu trabalho, eu estudo a semana inteira, eu quero dormir até mais tarde, agora eu já não vou poder dormir porque o gemido da minha mãe está me incomodando a dormir aqui. Deus, dá um jeito nisso aí, né? E aí eu orei com autoridade sobre a vida dela, expulsei, né? Repreendi aquela enfermidade. Passou 5 minutos, a mulher já não estava sentindo mais nada, foi dormir e nunca mais ela sentiu aquela dor. Pergunta se eu consegui voltar a dormir. Não, porque ela parou de gemer e começou a roncar a noite inteira. E lá do outro quarto eu conseguia escutar. Mas pelo menos o lado dela foi satisfeito. Amém, igreja? Billy Graham, quem já ouviu falar de Billy Graham aqui? Billy Graham um dia falou a seguinte frase:
O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua. Foi Deus descer e pisar na terra. A maior expressão de amor de Deus não foi ter dado inteligência ao homem para ele criar um foguete, para a NASA mandar um cara para pisar na lua. Foi o próprio Deus se tornar carne e osso, descer aqui na terra, morrer numa cruz para te dar o direito à vida eterna, te levar para essa eternidade tão sonhada e você ter esse direito à sua salvação. Amém?